No século XVII, a famosa expressão penso, logo existo, cogito ergo sum, do filósofo francês René Descartes, marca a fundação do sujeito da modernidade e que simboliza a libertação das estruturas que até então balizavam o homem. A passagem da metafísica clássica para este novo paradigma filosófico calcado na razão transforma a interpretação dos fenômenos e exerce importante influência sobre o direito e sobre a literatura também, evidente. O que constitui o sujeito da modernidade? De que forma o direito é influenciado? O sujeito da modernidade, o que é ele? Este é o tema do programa de hoje. Fique com a gente, porque o direito e literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. Este é um programa de número 300. Mais de 8 anos no ar, tenho a honra e a satisfação de dizer que este é o programa de número 300. Acho que vamos para o Guinness. Parabéns a toda a equipe, parabéns aos convidados, aos nossos participantes cotidianos e ao nosso telespectador que nos prestigia há tantos anos. No Direito e Literatura de hoje, número 300, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o sujeito da modernidade. E para isso recebemos no estúdio Adriano Naves de Brito, decano da Escola de Humanidades da Unicinos, Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o nosso convidado especial, Fábio Dávila, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. E neste número 300, né? E como viram, eu fiz um esquema assim bem analítico, né? O analítico do grupo aqui é o Adriano, né? Mas para dizer a metafísica clássica, depois metafísica moderna, isto é, o sujeito, Descartes, algumas delimitações, há algumas controvérsias com relação a essas questões, mas, digamos assim, para uma explicação inicial, né, Adriano, poderíamos começar assim, né? Falo eu? Eu acho que sim. Começo dando os parabéns. 300 programas não é pouca coisa. Parabéns ao Lênio e a todos que levaram o programa até esse tricentenário. Ancorei todos. Impressionante. Bom, para seguir no nosso roteiro, o nosso roteiro é falar um pouquinho do que se trouxe. E eu trouxe o básico, então, que é... É por isso que eu começo por você, exatamente pelo livro que você trouxe. Isso. Eu trouxe o livro do século XVII, metade do século XVII, de René Descartes, que é Meditações sobre Filosofia Primeira, o livro que inaugura o que na filosofia, quando a gente faz uma certa divisão, se inaugura aí o que seria a modernidade. E onde está, então, essa frase, eu penso, logo existo, está ali e refletido sobre ela. Tomo o gancho, então, do que o Lênio disse e gostaria que... Eu trouxe o livro para marcar sobre que modernidade, que sujeito de modernidade eu estou falando. Não que eu queira corrigir o uso ordinário que se possa fazer do termo moderno. Como você disse, eu sou um analítico do grupo e uma coisa que a gente aprende em filosofia da linguagem é não existe o significado correto de uma palavra. Existe o uso bem-sucedido e mal-sucedido. As pessoas podem usar moderno em vários sentidos, mas nós temos que ter algum corte para saber sobre o que nós estamos falando quando falamos do sujeito da modernidade. Eu, pelo menos, quero falar do sujeito da modernidade tal como ele é inaugurado por esse livro do René Descartes, e por aquele período todo em que marcou profundamente a cultura ocidental e o pensamento que nós temos, influenciou a ciência, influenciou todos os campos que a gente possa imaginar da produção humana. E é sobre isso, então, que vou falar mais sobre o livro, mas vamos deixar para uma segunda rodada, mas esse é o livro que marca e inaugura esse período
eu trouxe o básico. Foi em Ulm, né, na Alemanha, que ele... Recolhido no frio, sob os auspícios. E no Danúbio, né, perto da Áustria. Eu fui a Ulm exatamente para conhecer a cerveja de lá e também... É linda, uma cidade linda. Influenciado por Descartes, eu fui exercitar minha condição de sujeito para tomar a cerveja de Ulm. Em defesa, até, se você me permite, do aspecto literário da obra, porque, de fato, ele é uma meditação e é um relato em primeira pessoa, mas ele tem um aspecto literário, porque ele tem não só pelo tipo de ser uma meditação, mas ele escreve refletindo em si mesmado. Até nessa dimensão, quer dizer, do ponto de vista estético, ele marca a posição sobre o sujeito da modernidade. Né? Ele falando sobre consigo mesmo, fazendo uma reflexão e escrevendo como se fosse um diário. Né? Para si mesmo. Para si mesmo. O René, que significa renato, né? Quer dizer, o homem renasce, né? Renascido, né? Um novo sujeito, né? René Renato. Então, eu trouxe para já desdobrar essa problemática, né, o meu predileto Robert Musil, O Homem Sem Qualidades, aqui traduzido no Brasil, né? Não se assustem, é um livro grande, mas que pode ser lido também em pequenas quantidades homeopáticas, então não precisa se assustar pelo tamanho. E um dos romances que fez o século XX, que foi considerado na esteira do terceiro milênio como o grande romance do século XX, então realmente é uma coisa que tem que ler. Robert Musil é um cientista, nascido em 1880, a primeira formação é de engenheiro matemático e apenas no segundo momento na sua vida ele se interessa pela literatura e escreve esse romance que verte sobre os grandes problemas da modernidade, que no Brasil é sempre identificado com a modernidade, ou seja, o modernismo, a modernidade do século XX. Mas ancorado profundamente na tradição. Então, ele, por exemplo, no final da sua vida, considera Descartes, né, um dos últimos filósofos. Descartes canta os últimos filósofos sérios, que realmente refletiram como se deve refletir, e se faz na autoacusação de ter falhado, né, de voltar para essa seriedade. Mas essa obra ela é notável porque ela marca realmente os problemas que são ainda os nossos no século XXI. Então, ele é um atentíssimo observador de todos os fenômenos cotidianos do século XX. Ele antecipa inúmeros problemas da tecnologia, do direito, né? Ele embute, né, nesse romance toda uma discussão sobre o que é o direito no momento das ciências exatas, né? Quando nós insistimos sobre a quantificabilidade de todas as coisas. Né? Então, ele escreve um capítulo sobre a quantificabilidade da moral, e entrelaçando isso com um caso, né? Um caso de páginas policiais, né? Um serial killer, né? que está nos tribunais, etc. Então, o problema do antissemitismo nascente, do fascismo, da loucura do esporte, né, do entusiasmo pelo esporte moderno. Passa em revista todos os fenômenos que ainda são os nossos, inclusive antecipando os fenômenos das novas mídias. Né? Ele já percebe que a rapidez da comunicação vai ser alguma coisa totalmente nova que vai mudar completamente a nossa percepção do mundo. Então, é um romance assim instigantíssimo a respeito dos problemas que nós enfrentamos hoje. E, além do mais, ele é irônico, ele é... e, além de ser irônico, ele tem um viés místico. Então, mas um viés místico que ele coloca no seu lugar, né? Que ele coloca no lugar do eterno fracasso. Né? Então, não é um messianismo como nós vemos assim muito as tendências no Brasil. E o homem sem qualidades, aí as qualidades são, digamos, aqui em alemão, Eigenschaften, né? E nesse caso, atributos, poderia ser em espanhol também, é que o homem sem qualidades você tem que se livrar também essas qualidades são as que grudam, você tem que se livrar. Isso, as que determinam, né? Ele está em busca de um homem sem qualidades, né? É esse que é o detalhe. Então é um pouco como, né? Esse é um bom, ponto. Depois nós vamos falar do Heidegger, já falei demais. Mas o livro é belíssimo, Fábio.
Bom, primeiro eu queria registrar que a minha alegria, minha honra de estar participando desse programa 300. Eu tive a alegria de estar em outros programas lá no início. Então, retornar num programa tão emblemático, tão importante, tão significativo, para mim é uma alegria muito, muito grande. Eu, na verdade, trago uma obra para servir de contraponto, né? É do Walter Ugumãe, O Filho de Mil Homens, que é um livro, ao meu juízo, absolutamente espetacular, sensacional. O Walter Ugumãe, que falávamos há pouco, enfim, um autor que inova em cada obra. Ele tem uma narrativa que acaba por se inovar, ele inaugura uma forma de expor em cada uma das suas obras. Realmente é impressionante. E esse livro aqui em particular é um livro que fala das ausências, fala das incompletudes, em que ele vai buscar, de um certo modo, quase que um processo de erosão das estruturas. Ele fala da família, ele fala do amor, fala das relações, e nesta obra ele procura tirar a estrutura, tirar a forma e tentar ver estas relações por meio do sentimento, por meio da emoção. Então ele produz uma erosão dessas estruturas. A obra começa de uma maneira muito, eu acho realmente muito impactante. Começa com um homem, um pescador, solteiro, com 40 anos, que olha para o mar e se vê incompleto. Se vê incompleto porque ele não tem um filho. Ele se vê meio homem, metade de um ser, uma pessoa fragmentada. E ele acredita sinceramente que apenas um filho lhe fará inteiro. Ele julga que falhou no amor, que falhou nas relações e que esta completude ele precisa buscar de uma outra forma. Então ele pede à natureza, pede à vida que lhe dê um filho. Mas não precisa ser um filho dele nascido por ele. Ele quer um filho, uma pessoa que ele possa chamar de filho. Ele acredita que chamar alguém de filho o constituirá filho e fará com que ele tornasse pai. E é muito interessante porque ele acredita que ele já é pai dessa criança que está em algum lugar e que, portanto, ela também é meia criança e que quando encontrá-lo ela se tornará completa e ele também. E o livro é todo escrito em pequenos capítulos, que são pequenas histórias que começam a se entrecruzar, e os personagens, que parecem inicialmente contos isolados, na verdade começam a aparecer nos outros contos, e a história ganha uma unidade ao final, que é algo absolutamente belíssimo. Eu diria que é dos livros que eu já li, aquele que de forma mais bela fala do amor, fala das relações, e de um certo modo, e por isso aqui eu falei em contraponto, eu vejo um contraponto com o homem moderno, estrito senso, não é? Porque é justamente distanciando-se de uma lógica racional, estrutural, que ele vai tentar ver quase que a essência das coisas que, de um certo modo, nos constituem. Então, eu realmente acho que uma narrativa que nos permite aqui algumas reflexões bastante interessantes no que diz respeito àquilo que é o homem moderno. E falava no início, né, sobre o que isso significou para o direito, enfim, o que significou para o Ocidente, em tudo, né, porque nós somos a constituição dos gregos para cá, e nós somos a modernidade. Às vezes os alunos dizem, mas esse Descartes era um chato. Eu digo, mata ele então, para ver se a gente não vai estar brigando com paus e pedras, né? Mata, você acha Kant um chato? Mata ele, entra numa máquina do tempo e mata, para ver, não quer mais ler esses caras, enfim. Então, para ver como ficaria o mundo, né? Assim, Platão, pois acaba com ele para ver. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão nesse nosso programa número 300, o sujeito da modernidade. Vamos ver como se instaura esse paradigma. A gente já volta.